pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de história, dessa vez para falar sobre a Guerra Fria, acontecimento ímpar na história do século XX, onde Estados Unidos e União Soviética vão disputar a hegemonia mundial. Cabe destacar que, durante o desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial, acontecimento que antecede o início da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética vão lutar do mesmo lado. E agora, nesse momento da Guerra Fria, eles vão disputar, lutando em lados opostos à hegemonia mundial. Beleza? E nada melhor do que começar a falar da Guerra Fria definindo o que foi. Então, trata-se de um estado de tensão político, econômico, militar, ideológico, estabelecido entre Estados Unidos e União Soviética durante as décadas de 1940 a 1990. Então, durante esse período, cabe ressaltar que não aconteceu a incidência de conflitos diretos entre essas duas nações. Entretanto, o estado de tensão provocado por ambas as nações favoreceu o surgimento de revoluções e guerras, conflitos bélicos diretos na Ásia e aqui na América, beleza? Aqui uma imagem que apresenta esse estado de tensão com a ausência do conflito direto entre Estados Unidos e a União Soviética. Mais à frente a gente vai falar do contexto histórico que vai favorecer o surgimento da Guerra Fria. Então, como eu falei para vocês, a Guerra Fria trata-se de um processo histórico ocorrido pós Segunda Guerra Mundial, onde Estados Unidos e União Soviética vão disputar a hegemonia mundial. E hoje, não há um consenso entre os historiadores sobre a data de início e fim da Guerra Fria. Entretanto, para localizar vocês aqui no tempo, eu coloquei aqui que o início é ligado ao ano de 1945, remete ao fim da Segunda Guerra Mundial, e o fim da Guerra Fria em 1991, com o fim da União Soviética, que é a URSS, beleza? Mais adiante, eu vou apresentar para vocês que essa rivalidade existente entre Estados Unidos e União Soviética, ela já tem a sua origem ligada ali antes de ocorrer a chamada Guerra Fria, ainda no final da Segunda Guerra Mundial. Então eles lutaram ali no lado vencedor da Segunda Guerra Mundial, que são os países aliados. Entretanto, já se observava ali uma certa rivalidade, mesmo eles estando do mesmo lado, em dois acontecimentos chaves que relembram o fim da guerra aí. Quais acontecimentos são esses? Os ataques atômicos empreendidos pelos Estados Unidos à cidade de Hiroshima e Nagasaki, logicamente que além de forçar a rendição do Japão, serviram para apresentar ao URSS a força bélica dos Estados Unidos. Beleza? Então esse é o primeiro fator de rivalidade que a gente já começou a perceber no fim da Segunda Guerra Mundial. Um segundo momento está ligado à Conferência de Potsdam, que a gente vai estudar mais à frente, ocorrida lá em 1945. Durante essa conferência, os países aliados, os vencedores da Segunda Guerra Mundial, eles tiveram que estabelecer a divisão da Alemanha e da cidade de Berlim em áreas de influência. Então ali a gente já vê algumas divergências, em relação a o que cada país queria naquele momento. Lembrando que os países que contemplavam os aliados eram os Estados Unidos, a Inglaterra, a Rússia e a França. Beleza? Mais adiante, então, vou apresentar aqui um panorama de quem que é os Estados Unidos, como que ele se organizava, e quem que era o URSS e como ela se organizava. Então, os Estados Unidos capitalista, liberal, uma economia voltada para a livre concorrência de mercado, já o socialismo, economia controlada pelo Estado, partido único, então a gente tem a ausência da democracia. Nos Estados Unidos a gente tem um pluripartidarismo, muita gente acha que nos Estados Unidos só tem os democratas, e os republicanos, mas não, existem vários e vários partidos lá. Então, pluripartidarismo, a gente fala que então é um país democrático. A defesa da propriedade privada, aqui a defesa da igualdade social, e aqui algumas coisas que vão ser criadas de ambos os lados no decorrer do desenvolvimento da Guerra Fria, que a gente vai falar com mais detalhe. Aqui uma política militar, que é o OTAN, do outro lado o Pacto de Varsóvia,
né? Aqui um serviço de inteligência, que é a CIA, e do outro lado a KGB, e aqui uma denominação de classificação de país que hoje não existe mais, tá certo? A gente hoje usa países desenvolvidos, países emergentes, mas nesse período da Guerra Fria aqui, no mundo bipolar, a gente tinha essa classificação. Então, os países desenvolvidos, capitalistas, eram associados ao país de primeiro mundo. Os países, né, socialistas de economia planificada eram enquadrados na divisão ali, na classificação de países de segundo mundo. Beleza? Mais adiante, então, a gente vai falar da cortina de ferro, que refere-se a uma expressão criada durante esse período que dividia a Europa em duas zonas de influência. Quais partes eram essas? A Europa Ocidental sob influência dos Estados Unidos, né, e o leste europeu ali, a Europa Oriental sob a influência da URSS. Então aqui a gente vê esse mapa, essa linha tracejada vermelha aqui, esse lado de influência da União Soviética, do lado de cá, que é o lado ocidental, de influência dos Estados Unidos. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho da doutrina Truman, que trata-se de uma expressão que designa um conjunto de medidas, não só políticas, mas econômicas, criadas pelo governo dos Estados Unidos em 1947, durante o governo de Henry Truman, né, com o objetivo de combater qualquer tipo de ameaça comunista, socialista vinda da União Soviética. Então, os Estados Unidos, nesse momento, eles assumem o protagonismo de defender o mundo contra o comunismo soviético. E aqui está a fotinha do presidente Henry Truman, que foi o grande criador dessa teoria durante seu governo. Um outro conceito que a gente vai falar aqui é o conceito de paz armada. Enfim, a gente viu que a Guerra Fria, né, não houve incidência direta de conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Entretanto, o que vai manter essa paz aí vai ser o equilíbrio bélico. Então, o termo paz armada refere-se a uma expressão, né, designada sobre esse período para explicar que o aparente equilíbrio bélico e tecnológico entre Estados Unidos e União Soviética vai favorecer a manutenção da paz mundial. Que uma foto aqui representa muito bem isso, né? A menção ali de armas ali, mas dando as mãos. Então, esse equilíbrio bélico favoreceu o equilíbrio, né, e não só na eclosão do conflito direto entre essas duas nações. Entretanto, eu já falei, a gente vai ver que outros conflitos indiretos, no caso a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã, vão ser conflitos armados que vão colocar aí em lados opostos do socialismo e capitalismo, beleza? Mais adiante, então, vamos focar na questão dos planos econômicos. Qual que era o objetivo de criação desses planos econômicos? O oferecimento de ajuda econômica, né, para os países membros. Então, do lado dos Estados Unidos, a gente tem ali a criação ali do plano Marshall, tá certo? Que é um plano que objetivava ali o auxílio econômico ali para os países membros envolvidos. E do lado da União Soviética, a gente tem o plano Comecon, beleza? Então, a gente tem aí esses planos econômicos de ambos os lados criados ali. Nesse mesmo sentido, a gente tem a criação dos planos militares, que tem o objetivo de garantir, né, a defesa e a manutenção dos países membros. Do lado dos Estados Unidos, a gente tem a OTAN, beleza? Que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, que existe até hoje. Eu coloquei aqui os países fundadores, né, no início ali de 1949. Do outro lado, tudo que os Estados Unidos fazia, a União Soviética também fazia, e criou lá o Pacto de Varsóvia, que é uma resposta soviética à criação da OTAN. Os símbolos ali de cada um desses planos. Mais à frente aqui os serviços de inteligência, que tinham como objetivo recrutar e treinar agentes para obtenção de informações estratégicas, né, para ambos os governos. E aí a gente tem, em 1947, a criação da CIA, que até hoje existe, né, traduzindo aí a Agência Central de Inteligência, e em 1954, para o lado da União Soviética, a criação da KGB, né, que é o Comitê de Segurança de Estado, que tinha os mesmos objetivos aí, fazer espionagem aí e a procura de informações de relevância para ambos os lados, beleza?
Mais adiante a gente vai falar dessa Conferência de Potsdam, que ela é muito importante. Ela vai ocorrer lá em 1945, na Alemanha, pós, né, Segunda Guerra Mundial ali. E essa conferência vai estar presente ali os países vitoriosos na Segunda Guerra Mundial, que são os países aliados, tá certo? Inglaterra, França, URSS e os Estados Unidos. E o objetivo maior dessa reunião era estabelecer a divisão da Alemanha e da capital Berlim em 4 zonas de ocupação administrativa por esses países. Aqui uma fotinha aqui de 3 representantes de estados dessas nações. A gente tem o Stalin representando a URSS, o Henry Truman dos Estados Unidos e o Churchill da Inglaterra. Beleza? Faltou o da França nessa fotinha aí para ela ficar completa. Então, como que vai acontecer essa divisão da Alemanha e de Berlim? Eu trouxe alguns mapas aqui para ficar bem claro. Então, a Alemanha ela vai ser dividida aqui em República Democrática Alemã, que é o lado sob a influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com capital em Berlim. E Berlim também vai ser dividida, a gente vai ver isso no mapa. Do outro lado, a gente tem a República Federal da Alemanha, a RFA, né, sob o controle dos países aí, capitalistas que a gente tem. Estados Unidos, França e Inglaterra com capital lá em dólar, beleza? Então aqui, ó, o mapinha para vocês verem da Alemanha, tá? Então essa parte aqui é a soviética, né? A parte oriental. A parte ocidental da Alemanha, a gente tem essa parte aqui toda para a Inglaterra, aqui para a França e aqui para os Estados Unidos. E Berlim, onde que está? Berlim está do lado onde a zona de influência é soviética. Então aqui que está a capital da Alemanha, Berlim. Então nesse mapinha aqui, ó, a gente vê que Berlim também ela vai seguir a mesma estrutura de divisão da Alemanha, tá? E é nesse espaço aqui que vai ser construído o Muro de Berlim, tá? Então muita gente acha que o Muro de Berlim, ó, vai pegar essa parte aqui inteira, ó, que eu tô passando o mouse. Não, tá? Isso aqui é a Alemanha, que é dividida em 4 áreas de influência, e Berlim, que está do lado da União Soviética, também vai ser dividida em 4 áreas de influência. E o muro está aqui, ó. Então essa partezinha está aqui o zoom e o muro está aqui. Aqui então que fica o Muro de Berlim. Então o lado soviético e o lado capitalista aqui, França, Inglaterra e Estados Unidos. Tem um outro mapinha aqui na frente que fica mais claro também. A mesma coisa, né? O lado ocidental, capitalista, Inglaterra, França, Estados Unidos, e o lado oriental socialista e no caso aqui Berlim, beleza? Então ficou claro aí para vocês por esses 2 mapas. Em resumo, essa conferência de Potsdam dividiu a Alemanha, que foi um país derrotado na Segunda Guerra Mundial, sobre 4 zonas de influência. Não só a Alemanha, mas a capital Berlim, beleza? O Muro de Berlim, né? A gente também vai falar. Eu coloquei aqui algumas fotinhas que remetem ao início do muro, né? Quando ele começou a ser construído ali, e aqui a queda dele, né, derrubado, o momento que ele foi marcado pela queda desse muro. Então o Muro de Berlim ele começou a ser construído em 1961, tá certo? Essa construção durou cerca de 9 meses aí, e o objetivo dele era dividir, vou dar um zoom aqui, né, uma barreira física para dividir a República Democrática Alemã, Alemanha Oriental, socialista. É a extensão do muro aqui, era de 155 km, extensão total, e chegava a ter 4 metros de altura. Então muita gente, né, acabava saindo do lado soviético e passava para o lado ocidental. Então o objetivo de criação desse muro foi barrar, né, esse deslocamento livre de pessoas aí, tá certo? O muro tá aqui, ó, mais uma fotinha aqui do Muro de Berlim. Tem um outro mapa aqui que é aquele de antes, que a gente já viu. A queda dele vai acontecer em 1989 e muita gente acha que a Guerra Fria acaba aqui, quando ocorre a queda do Muro de Berlim em 89. Não, a Guerra Fria ela vai acabar, entre aspas, com o fim da União Soviética, igual a gente já viu lá no início, né? A queda do muro ela foi muito comemorada, tá certo? Essa derrubada aí, e ela propiciou a reunificação da Alemanha, tá certo? Do lado ocidental e oriental, e a queda do muro ela foi muito comemorada, a gente viu na fotinha aqui, enfim. É um grande símbolo da Guerra Fria a queda do Muro de Berlim.
Igual eu falei, a Guerra Fria então não teve a incidência de conflitos diretos entre Estados Unidos e União Soviética. Entretanto, né, esse clima de tensão entre essas duas nações acabaram motivando a eclosão de outros conflitos, que a gente vai ver numa futura aula. Eu vou falar de cada uma dessas revoluções aqui. No caso, na América e na Ásia, a Revolução Chinesa em 1949, a Guerra da Coreia, né, então a China hoje comunista, socialista, a Guerra da Coreia, que dividiu a Coreia do Norte e Sul, um lado socialista e o outro capitalista, a Revolução Cubana, hoje um país socialista, e a Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos lutou ali contra o Vietnã, enfim, a derrota americana e a instalação do socialismo lá nesse país que durou aí de 59 a 75. Tá? Então a Guerra Fria deu origem a esses conflitos indiretos aqui. O outro conflito indireto resultante da Guerra Fria é a Primavera de Praga. Hoje, vários movimentos fazem alusão a esse movimento da Primavera de Praga. A gente tem a Primavera Árabe, enfim. Esse aqui vai acontecer no ano de 1968, onde várias coisas aconteceram no mundo, inclusive no Brasil, com os movimentos estudantis durante o regime militar. Mas a Primavera de Praga ela vai ocorrer em 68, lá na Tchecoslováquia, e o objetivo desse movimento era promover uma reformulação, né, do regime socialista soviético que estava sendo instalado, né, que era vigente lá na Tchecoslováquia. A liderança dessa reformulação do socialismo nesse país, ela foi liderada pelo líder de governo, né, o Alexandre aqui, e ela contou com certo apoio popular. Entretanto, a União Soviética, que exercia influência naquele lado oriental da Europa, fez uma intervenção militar ali muito bem sucedida e barrou, né, o avanço dessa reformulação do socialismo naquele país. Consequências disso, né, o líder de governo ele foi destituído do poder, colocado um líder ali sob a confiança do governo soviético, e essas reformas, né, elas tiveram o seu fim. Aqui uma imagem que remonta aí ao início da invasão soviética para barrar o desenvolvimento dessas reformas lá na Tchecoslováquia. A gente vai falar de um ponto interessante que é a corrida espacial, e há várias outras curiosidades da Guerra Fria, não só na corrida espacial, em questão de Jogos Olímpicos, né, os Jogos de Moscou e Los Angeles. Os Estados Unidos não mandou delegação para os Jogos de Moscou lá na Rússia, em 84 nos de Los Angeles a Rússia foi a vez de não mandar ninguém, enfim. Nos quadrinhos há vários super-heróis que remontam a história da Guerra Fria, e na corrida espacial eles rivalizaram também uma batalha aí, né, ideológica nessa questão, tentando mostrar para o mundo, não só do ponto de vista bélico, mas tecnológico, qual era o país que mandava na hegemonia mundial, qual era o melhor país para se viver. E a gente tem dois acontecimentos chaves aqui. Eu falo para vocês a União Soviética, né, puxando saco, ela vai sair bem na frente dos Estados Unidos. Acredito eu que os Estados Unidos vai dar um passo mais grandioso, vai ser depois, mas quem vai sair à frente é a União Soviética. Então, em 61, a URSS, na nave Vostok, pilotada pelo Yuri Gagarin aqui, né, ele vai circunscrever a órbita da Terra ali. Então, vai ser o primeiro homem a chegar ao espaço. Tá aqui a fotinha dele, tá? Do Yuri. E em 69, muita gente contesta, outras que não, eu particularmente acredito, os Estados Unidos com a nave Apollo 11, né, do Neil Armstrong, né, pilotada por ele, chegou à Lua. Aí a fotinha do Neil Armstrong aí na Lua. Então eles vão rivalizar em diversos quesitos aí. A crise dos mísseis, um momento interessante eu gosto de falar, que foi o momento mais tenso, né, que poderia provocar um conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Ele vai ocorrer ali em 1962. E esse momento de maior tensão da Guerra Fria, ele vai ser motivado por quê? Os Estados Unidos ele acabou apoiando uma invasão paramilitar de exilados cubanos lá nos Estados Unidos, que receberam treinamentos da CIA para acabar com o socialismo lá em Cuba, né, no acontecimento que entrou para a história como a invasão da Baía dos Porcos. Então, apoiada pelos Estados Unidos, mas que não teve sucesso.
e a instalação de mísseis americanos na Turquia. Em resposta, né, Cuba socialista aqui na América, pertinho dos Estados Unidos, vou colocar um mapinha aqui para vocês, a União Soviética, então, em 62, instalou mísseis aqui em Cuba, que de Miami para Cuba está a menos de 50 quilômetros. O que é 50 quilômetros? Né, para o míssil chegar aqui, a área de atuação era muito maior que esses mísseis poderiam alcançar, inclusive até chegar a Nova York. Então, a partir do momento, né, uma resposta então da União Soviética, quando ela instala esses mísseis aqui em Cuba, a gente tem esse momento mais tenso. Aqui um outro mapa. Enfim, Estados Unidos e o RSS vão entrar em um acordo, e aí o que vai acontecer? Os Estados Unidos vão retirar os mísseis da Turquia, tá certo? E o RSS então vai retirar os mísseis de Cuba. E aí a gente vai ter um momento de calmaria nesse momento. Já no finalzinho da Guerra Fria, a gente vai falar de algumas mudanças importantes na URSS, e elas começam aqui no ano de 1985, com o presidente Mikhail Gorbachev, líder do Partido Comunista, o único partido lá na URSS. Então ele visava, né, o seu governo, ele tinha como objetivo garantir a sustentação do socialismo na União Soviética, que estava ficando muito para trás, né, em termos de desenvolvimento social, econômico, enfim. E ele vai iniciar um programa de resposta, de reformas, conhecido como perestroika, que é a reconstrução, cujo modo de procedência seria a transparência, ou seja, a glasnost. A transparência, né, nas ações públicas desse governo. Essas reformas elas não vão surtir efeito, tá certo? E aí no desenvolvimento do início da década de 1990, mais especificamente no 1991, vai ocorrer o fim da União Soviética, né, através de um acordo, o Acordo de Minsk, que vai ser firmado ali nesse ano, entre os presidentes, né, os chefes de Estado de 3 nações, da Rússia, da Ucrânia e da Bielorrússia. Então eles vão oficializar ali o fim da União Soviética, e a gente tem 3 consequências principais aí com o fim da União Soviética. A gente tem, num momento mais próximo, a renúncia do presidente Mikhail Gorbachev, em 91. A gente tem, então, o fim da ordem bipolar. Bipolar porque Estados Unidos e União Soviética são as duas grandes nações aí que mandam na hegemonia mundial, né? E um terceiro consequência aí, a gente tem a desestruturação do socialismo na União Soviética e nos países do leste europeu. Lembra lá do Cortina de Ferro? Sob influência da União Soviética. Então a gente tem a crise do socialismo nesse momento aí, tá? Consequências para a gente acabar aqui da Guerra Fria. Então a gente tem a desestruturação e crise do socialismo, o fim da ordem bipolar, o estabelecimento de uma nova ordem, que é a ordem multipolar, que é o desenvolvimento de vários centros de poder. E eu coloquei uma informação atualizada para vocês, quais são esses centros de poder hoje, tá? Então a gente tem os Estados Unidos, que exerce a sua influência sobre a América Latina, a União Europeia, que exerce a sua influência sobre a Europa Ocidental e África, né? A Rússia sobre o leste europeu, tá? E o Japão e a China ali na Ásia. Esse mapinha aqui que vai, entre outras informações, vai falar disso, né? A influência dos Estados Unidos aqui na América Latina, da União Europeia na parte ocidental da Europa e na África, no leste europeu aqui a Rússia e aqui na Ásia a China e o Japão, beleza? E a gente ainda tem uma linha aqui imaginária aqui, ó, norte e sul, né? Os países do norte, os países mais desenvolvidos, aí essa linha pega a Oceania, né, que está aqui embaixo no sul, mas é um país desenvolvido, e aqui no sul a gente tem os países mais pobres aí, subdesenvolvidos, emergentes, enfim, depende da classificação que a gente vai usar. Então, basicamente é isso que eu queria falar sobre a Guerra Fria. Um grande abraço, espero que essa aula tenha ajudado a vocês. Lembrando que eu vou deixar o link dos slides na descrição e até a próxima aula. Tchau para todos vocês.